turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. Eu espero que, na medida que vocês forem assistindo o vídeo, façam as anotações de vocês, daquilo que não ficou claro, as dúvidas que surgiu a partir do conteúdo, tá certo? Então, vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina. Lembrando também que as dúvidas e a curiosidade é que move a ciência. E outro ponto para a gente destacar é que a gente vai ter nos nossos encontros os momentos para partilhar as dúvidas e o que consegue compreender a respeito de cada conteúdo, tá bom? Então vamos lá? Oi, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula da nossa disciplina de Ciência da Natureza. Bora ou vamos encarar a continuação do nosso conteúdo sobre terra? E hoje a gente vai ter como primeiro título da nossa aula os fósseis e as rochas. Então a gente vai perceber que a partir dos fósseis, das pesquisas realizadas a partir deles, a gente vai ver a importância que tem de estudar os fósseis. Na verdade, é importante a gente estar fazendo os estudos no quesito dos fósseis para a gente poder ter conhecimento dos eventos geológicos que ocorreram na Terra, assim como também da vida no nosso planeta. E o processo de fossilização ocorre quando os organismos, ao morrer, são soterrados por camadas de sedimentos. Então, essa cobertura de camada de sedimentos atua como uma camada de proteção contra agentes de degradação, como a erosão, a biodegradação, e que isso faz com que o fóssil ele seja preservado. Com o passar de milhares de anos, essas camadas elas vão se acumulando em determinadas condições e vão gerar aí os fósseis. Assim, os fósseis podem ser úteis até mesmo para descobrir a idade das rochas sedimentares, bem como para vermos os seres vivos, né, as espécies que tiveram em abundância no nosso planeta que hoje já estão extintos. Então, a gente vai verificar que a partir do momento que a gente descobre a idade das rochas, a gente percebe também que elas vão ter a mesma idade quando vai ter aí o processo de fossilização. Mas não é qualquer fóssil que pode ser usado para isso, tá? Para poder servir aí, para poder a gente ter conhecimento da idade das rochas, como também verificar a existência dos mesmos fósseis. Então, as espécies a que pertencem os fósseis, eles devem ter sido abundantes em vários lugares do planeta, além de terem aparecido e sido extintas do planeta há pouco tempo. Mas a gente tem que lembrar que pouco tempo para a gente, quando se fala da idade da Terra, pode ser um intervalo bem maior, com cerca aí até de 100 milhões de anos. Então, portanto, a presença de certos fósseis possibilita descobrir a idade das rochas em determinada região. No Brasil, por exemplo, foram localizados fósseis de dinossauros na região de Agudo, no Rio Grande do Sul. E, de acordo com os fósseis encontrados lá, as rochas existentes são da era Mesozoica do período Triássico, formada há cerca de 200 milhões de anos, que é essa foto de baixo que a gente tem aí, que é o fóssil do dinossauro, encontrado na rocha sedimentar em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E como se formam os fósseis? Então, a gente vai ter aí a área da ciência que estuda os fósseis, que é denominada de paleontologia, que ela vai estudar as espécies de seres vivos ao longo de toda a história do planeta Terra e vai descobrir quais eram e como essas espécies acabavam interagindo com o ambiente em que viviam.
Por isso, assim, essa ciência ela acaba usando os fósseis como base para o seu estudo, para as suas pesquisas. E os fósseis, como a gente já viu na aula passada, são restos ou vestígios de animais, de vegetais, que vão ser preservados em rochas. Esses restos são partes de um animal, como ossos, dentes, escamas ou planta, a partir de troncos, folhas, sementes. E vestígios são as evidências das existências de algumas atividades realizadas por esses seres vivos, por exemplo, as pegadas dos dinossauros. E geralmente elas ficam preservadas. As estruturas mais resistentes do animal ou planta são as chamadas partes duras, como os dentes, ossos e conchas, e as partes moles são as vísceras, as peles, os vasos sanguíneos. Então, aí a gente vai perceber, dentre as partes mais duras e moles, as que tendem a ficarem mais preservadas são as partes duras, e embora as partes moles seja mais difícil de acontecer de ser preservado, pode haver a preservação. E a gente tem um caso que foi muito raro, que aconteceu aí, de ficar preservado tanto as partes duras quanto moles, como foi no caso dos mamutes lanudos, que foram encontrados intactos no gelo, e também de alguns insetos que acabaram passando pelo processo de fossilização no âmbar. O âmbar é uma resina que é produzida por alguns vegetais, principalmente pinheiros, que com o passar do tempo ele acaba solidificando, tornando bastante rígido e resistente até mesmo à água. Considerando o fóssil aquele ser vivo que viveu há mais de 11 mil anos, ou seja, antes do Holoceno, que é a época geológica atual, restos e evidências com menos de 11 mil anos, como os sambaquis, são classificados como subfósseis. Sambaqui são um monte de composto de moluscos de origem marinha, terrestre ou de água salobra, esqueletos de seres pré-históricos, ossos humanos, conchas e utensílios feitos de pedra ou ossos. É resultado da ação humana, ou seja, são montes artificiais com sedimentos e formas variadas. E a fossilização ela resulta da ação combinada de processos físicos, químicos e biológicos. E para que ela ocorra, ou seja, para que a natural decomposição e desaparecimento do ser que morreu sejam interrompidos e haja preservação, são necessárias algumas condições, como rápido soterramento e a ausência de ação bacteriana, que é responsável pela decomposição dos tecidos. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, que aí seja levantado alguns questionamentos para vocês no aspecto de curiosidade, que a gente pode pesquisar juntos. E eu espero que vocês foquem na atividade e não deixem acumular, porque a gente já está finalizando, vamos dizer, o nosso quarto bimestre, né? O quarto bimestre está aí bem em cima, né? A gente já está nele. E a gente precisa ter foco, manter nossos estudos, mesmo cansados, a gente tem que ter determinação para ter boas notas e assim passar o restinho do ano muito bem na disciplina. Então, vamos focar na atividade e, como você sabe, caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer.